A liturgia da palavra, ela é sempre nesta sequência. Primeira leitura, profetas, Antigo Testamento. O Salmo, que é a palavra de Deus, chama responsorial, porque ele responde à primeira leitura. É como se Deus falasse na primeira leitura e a nossa resposta fosse o Salmo. Por isso que se o Salmo é cantado, a gente canta antífona. Se ela é rezado, a gente responde antífona. E a cantora vai fazendo os estribilhos, que são os versos do Salmo. Depois nós temos a segunda leitura, que é sempre apostólica. Ela é do Novo Testamento. Algumas celebrações, como Pentecostes, a primeira leitura também pode ser do Novo Testamento. Mas a lei, no geral, é Antigo Testamento, o Salmo, que responde à primeira. Segunda leitura é do Novo Testamento, o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. As leituras se ouvem assentado, é um sinal de prontidão. Eu estou atencioso ouvindo a palavra. E é preciso responder alto. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Não é plural. Por isso que o lecionário está lá. Aqui eles não erram não. Mas há lugares que a pessoa parece que não consegue ler o que está escrito. Aí eles dizem, palavras do Senhor. Por que é palavra do Senhor? Logos, tuteu, do grego. É Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus. Deus Pai é o que fala. Jesus é a palavra falada. E não há palavra sem ar. O ar, o ruá, é o Espírito Santo. Então, palavra do Senhor, palavra da salvação. O Evangelho se ouve de pé, porque Jesus é a plenitude da revelação. Ele vai nos dizer, o Evangelho é perene. Então, o de pé significa, eu quero seguir esta palavra. Jesus, caminho, verdade e vida. E sempre o Evangelho é precedido pelo aleluia. Então, se fica de pé. Começou o aleluia, se fica de pé. O padre, ele conclama as pessoas pela primeira vez com o Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Primeira vez. Qual que é a segunda vez? Antes do prefácio, de começar a consagração. Olha, mesa da palavra, antes do Evangelho, o Senhor esteja convosco. Antes do prefácio, o Senhor esteja convosco. Antes da bênção final, o Senhor esteja convosco. O triângulo, sede, ambão, mesa. E as 3 vezes a gente responde, Ele está no meio. Ou seja, a igreja se reúne em torno de Jesus Cristo. Aí o padre diz, proclamação do Evangelho. Evangelho, euangelion, significa boa nova, boa notícia. De quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Evangelho. E o padre diz, qual evangelista? Mateus, Marcos, Lucas e João. Glória a vós, Senhor. Aqui não se reza pelo sinal, viu? Tem gente que ouve, Evangelho não diz pelo sinal da Santa Cruz. Não. Agora não é essa oração. Agora você pode criar uma oração, não é uma oração fixa, mas a oração seria essa: que o Evangelho que eu vou ouvir, eu entenda, para que eu proclame e para que eu viva. Entender, proclamar, viver. Quem entende, anuncia, que anuncia, vive. Terminou o Evangelho, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aprender agora a resposta certa: que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. A gente diz o quê? Amém. A resposta é louvor a vós, ó Cristo. Então esta é a resposta, liturgia: que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Louvor a vós. Aí se assenta para a homilia. Homilia é a pregação do padre. O padre vai explicar as leituras e trazer os mistérios das leituras para a nossa vida concreta. Como que a gente vai viver o que foi lido no hoje? O que significa essa leitura? Por que Jesus falou assim? E como que eu vivo? Homilia significa conversa. É o pai conversando com os filhos. Geralmente se faz a pregação do ambão, que é o lugar da palavra. Pode se fazer na frente do altar, andando, mas ali é o lugar mais digno da proclamação da palavra.
terminado, atenção, a homilia, reza-se a profissão de fé, que nós temos duas. Temos a profissão de fé apostólica, que é o que vocês sabem de cor, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E nós temos o símbolo niceno-constantinopolitano, que é este credo apostólico mais destrinchado por causa das heresias que foram resolvidas no concílio de Niceia e Constantinopla. Por isso, credo niceno-constantinopolitano, aquele credo maior. E por que a profissão de fé vem depois da pregação? Porque se alguém falar besteira na pregação, a profissão de fé conserta. Porque o credo é a síntese da fé. E toda a pregação leva ao conhecimento de Deus em si, revelada em Jesus Cristo. Então, quando você reza o credo, ali está toda a nossa fé condensada. Se reza o credo de pé, eu tenho fé, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, creio no Espírito Santo. E porque eu creio no Espírito Santo, eu creio naquilo que o Espírito faz. Eu creio na igreja, eu creio na ressurreição, eu creio na comunhão dos santos, na vida eterna. Terminou o credo, é a oração da assembleia, é a oração de vocês. Claro, o padre puxa, mas a oração é de vocês. Tanto que a gente não diz: Senhor, escutai a minha prece, Senhor, escutai a prece do leitor. Não, Senhor, escutai a igreja reunida. É a oração de vocês. Qual é a minha oração? A que vem depois, a oração eucarística. Essa é do padre. Oração dos fiéis, de vocês. Oração eucarística, presidência do sacerdote. Quando acaba a oração da assembleia, termina a liturgia da palavra, que é a primeira parte da missa. Amém?